Olá, pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais uma live da Future Law. Essa semana estamos com alguns debates aqui sobre a nossa obra, o Labor 4.0. Então, nós trouxemos aqui alguns autores. Eu falei um pouquinho na segunda sobre a obra. Sou uma das coordenadoras. Para quem não me conhece, eu sou a Tatiana. Sou mestre e doutora pela USP, sou advogada, estou aí nesse projeto com alguns autores incríveis. Felipe Meister falou na quarta-feira e hoje nós vamos falar aqui com uma pessoa também maravilhosa, com uma advogada incrível, que é a Carolina Tupinambá. Eu vou chamar ela aqui para conversar com a gente, esperar ela entrar, e ela vai falar de um tema muito interessante aqui, que eu acho que vai agradar a todos e é super relevante nesse momento que a gente está vivendo. Deixa eu ver se ela já tá aqui. Tá aqui a Carol. Vamos ver se ela entrou. Oi, Carol. Pronto, tudo bom, Tatiana? Tudo bem? Me estreia aqui como host de uma live. É? Me colocaram aqui hoje, mas deu tudo certo. Ah, espero que eu lhe dê sorte. E aí, tudo bem? Tudo ótimo. Acabei de Animada receber com o seu projeto, artigo. né, do livro, né? Exatamente. Estou aqui lendo o artigo, apaixonada, muito bacana o tema, né, que você escolheu. É um tema que eu senti falta, porque a gente começou, já vou entrar e já vou explicar, mas quando a gente estava falando dessa obra foi antes da pandemia, e aí veio toda essa história, e eu senti falta de ter um artigo que falasse exatamente sobre isso, né? Então, sobre o legado do Covid, achei muito bacana. Vou abrir a palavra para você. Hoje aqui é você que vai nos abrilhantar aqui. Bom, pessoal, para quem não conhece, a Carolina Tupinambá tem um currículo vasto. Eu vou fazer um resumo aqui, Carol, senão a gente vai ficar a noite inteira falando desse seu currículo. Ó, a Carol, ela é mestre e doutora em Direito Processual pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Ela é doutora pela USP, né? Nós somos colegas de USP, de GETRAB. Ela também é membro da Academia Brasileira de Direito do Trabalho, advogada, autora, palestrante, professora. Que mais, Carol? Mãe, Mãe, não, mãe já. A gente começa com mãe, mãe, eu né? acho que é o mais difícil. Mãe é o mais difícil, É exatamente, o mais Carol. difícil nessa época das pandemias, né? Ter que Exatamente. administrar esses pratos todos. Exatamente. Mas Carol, vou estamos abrir a aí. palavra para você. Fale um pouquinho sobre a sua obra ou sobre outro assunto que você queira que você ache que seja relevante nesse contexto. A ideia é que, então, como eu falei, essa semana nós estamos trazendo alguns autores aqui e quando realmente nós fizermos o lançamento, que espero que seja em breve, a gente vai trazer de novo aqui o pessoal para falar sobre essa obra tão relevante, né, nesse momento. E vai ter o curso também, não é isso, Tatiana? Vai ter o curso, vai ter o Labor Foi uma 4.0. pena, né? Porque você sabe que antes desse negócio, dessa pandemia toda, uma das últimas coisas que eu fiz presencial foi até a minha ida a Future Law para fazer aquele curso de design, sabe? Porque eu tinha. No escritório a gente tem usado isso há bastante tempo já. Eu acho que a gente falava, né, há algum tempo que o juiz não lê, o juiz não... A gente também tem um pouco de culpa disso, né? Porque Sim. acaba que essa repetição do dia a dia, acumulado com essa litigância de massa, com todas essas questões, a falta de tempo, a correria, acaba precarizando a qualidade da prestação jurisdicional. E aí, ao invés também né, da gente atribuir essa responsabilidade toda para o judiciário, há muito tempo que eu já vinha tentando simplificar as petições lá do escritório, né, trazer uma linguagem mais moderna, alguma coisa que fosse mais sedutora de chegar ao interlocutor. Aqui, acho que travou. Pronto. E estive também aí estive aí na Future Law e até entramos, entabulamos a conversa de fazer uma participação também nesse curso que viria do trabalho 4.0.
Exatamente. Mas que eu acho que vai ser, eu acho que a gente está precisando um pouco disso, Vai. né? De entender essa língua, a parte da advocacia, essa nova linguagem, as questões que podem, para o direito do trabalho ficar de fato mais amplo, o processo do trabalho apresentar possibilidades novas, né? Não só no formato de interação com o judiciário, mas também da forma que a gente tem de entender as coisas. Hoje eu acho que o tema é meio que esse, até botaram um nome bonito, Eu vi. eu- mas, mas eu acho que o tema puxa um pouco que era novos perfis, eu nem sei, cadê o negócio do tema, estava até com coisa aqui, novos perfis é um tema É complexo. que eu acho que foi o tema que você tinha mandado pra gente, novas tipologias lá atrás, né? Acho que foi Isso, isso. Lá novas aquele chat. tipologias dos perfis contratuais, sei que. Isso, para eu te falar a verdade, vem de um movimento que eu tenho testemunhado e até contribuído para fortalecer aqui no Rio de Janeiro, que é uma construção de um ator social que pode ser importante nesse direito do trabalho 4.0. O que acontece? Né, os escritórios modelos das faculdades, e eu atuo especificamente na UERJ, na UFRJ, a gente. Não, na UFRJ, eu já estou ficando até maluca dos lugares que eu dou aula. Na UERJ, na Unirio, que é na Unirio é federal também, mas o fato é que, quando veio o PJE, já há bastante tempo, as universidades públicas começaram a ter uma certa dificuldade na manutenção da efetividade dos escritórios modelo. E aí o que acontecia? A gente passava, né? Eu tinha alguma carga horária nos escritórios modelo, e a gente passava então a receber a população, a UERJ principalmente, porque ali na UERJ você tem perto o Morro da Mangueira, você tem muita comunidade carente próximo à UERJ, a Unirio já fica mais para a Zona Sul. Mas então a gente começou a receber as pessoas que procuravam, né, uma certa rotina assim mais estabilizada, mas não podia atender, não podia entrar com o processo. Por quê? Porque tinha que ter quase uma nave espacial para propor a ação trabalhista no início do PJE, e mesmo hoje, quando já a coisa está muito mais simplificada e muito mais democratizada, não é uma realidade dos centros de ensino públicos você ter nem, assim, computador básico, um acesso a uma banda larga básica que dê acesso à estrutura do judiciário atual. E aí a gente começou a ficar né, naquele desconforto de só acompanhar as ações que já estavam em curso, e quando chegava alguma novidade, a gente remetia ou para escritório modelo de faculdades particulares, ou indicava a gente, enfim. Porque na Justiça do Trabalho a gente tem ainda esse problema de acesso à justiça que é muito característico, que é a inexistência de defensoria pública dedicada, apesar, né, da previsão da Defensoria Pública federal, da União, a gente hoje não tem pessoas que atuem, né? Há um tempo atrás até chegaram, é uma carreira jovem, mas chegaram a ver justificativas concretas, um profício, que não havia mão de obra para dedicar à justiça do trabalho, enfim, mas que com o tempo, mas o fato é que até hoje não tem. Alguns sindicatos, a gente sabe que não vão conseguir oferecer essa assistência jurídica. Então, acaba que você tem uma importância muito relevante, muito digna dos escritórios modelos nessa realidade, porque só cabe mesmo ao advogado dativo, né, ou a você apostar no jus postulante, que acaba sendo um cenário meio utópico, né, para os dias atuais e para a complexidade do processo do trabalho. Então, com esse desconforto das pessoas chegarem lá e, pô, não tem, não sei o quê, a gente começou a fazer alguns acordos. Já que a gente não pode propor, vamos ligar para a parte contrária, vamos ligar para o empregador. O empregador geralmente era uma empresa, uma microempresa ali da região. Muitas vezes iam lá no escritório modelo e faziam acordo. E o que era mais louco, achavam que tinha validade, entendeu? As pessoas cumpriam, saíam de lá felizes, não sei se era a logomarca da Oeste, tem assim uma tocha, ela devia imaginar que era alguma coisa mais institucional, sei lá. Eu sei que o povo cumpria, achava aquilo mó barato. Uhum. A gente foi fazendo, até que eu falei, bom, vamos criar uma câmara de conciliação
de fato, para a gente poder. Aí a gente unia, porque a gente vinha fazendo isso na UERJ. Eu tenho um colega professor, que é o Daniel Queiroz, ele também dá aula na UERJ e na Unirio, e também de processo de trabalho e direito de trabalho. E aí a gente falou, Daniel, vamos fazer isso. E eu tinha uma salinha lá no centro, falei, e aquela sala desocupada, a gente junta as duas coisas e passa a atender lá. E aí montamos a associação, a associação lá sem fins lucrativos, faz uns acordos, começamos a mandar para lá. Começou a ter uma procura grande. E realmente ninguém. Aí no início, quando montamos a Câmara, o pessoal ficou, né? Aí teve campanha contra, aí essas coisas que eu não entendo, a OAB, aí denúncia, aí que o mundo vai acabar, não sei o quê. Enfim, depois que passou o tempo, o povo se acostumou e está lá fazendo acordo. Bom, segunda etapa dessa história foi que começou a aparecer gente falando assim, queria fazer o acordo, tá bom, mas quem é que é o empregador? Não, não temos empregador, não temos carteira assinada. Ué, mas não tem carteira assinada, como é que vai fazer o acordo? Bom, tá bom, então não podemos fazer, só fazemos com empregados. E aí, até hoje em dia, o CONIMA reconhece, essa Câmara chama Sematra. A CONIMA reconhece como a única Câmara exclusivamente trabalhista do Brasil. É bem legal, faz só diálogo trabalhista mesmo. Bom, e aí depois de tanto começou aquele pessoal a procurar e sem emprego, porque a grande maioria dos trabalhadores hoje, né, no Brasil não tem emprego, essa que é a realidade, né? Trabalham, mas não tem emprego. E toda hora chegava isso. O pessoal chegou querendo propor ação, a gente não propôs, aí muito bem, montamos uma Câmara. Agora o pessoal quer fazer acordo com quem não é empregador, vamos fazer o quê? E aí fizemos, então, uma associação de trabalhadores sem emprego. Bom, eu sou trabalhador, mas não tenho emprego. Caramba! E aí, essa associação chama SEM. Gente, sem emprego mesmo. E SEEM. Bom, aí toda a Semátria 100 também tem site. Convido o pessoal que está vendo a visitar para poder ver, assim, o projeto é bem auspicioso, assim, bem do bem, sabe? E aí a gente falou assim, bom, olha só, o que a gente pode fazer? Quando começou a chegar grupinho, a gente, na verdade, um monte de manicure que trabalhava em salão, aí negócio de salão parceiro, parará. Bom, então faz o seguinte, vocês vão se associar a essa associação. E aí a gente, enquanto associação, nós vamos procurar o salão e falar, vamos, sei lá, vamos dar férias para esse pessoal, vamos dar um período de descanso, não sei o quê. Bom, aí os primeiros, a gente foi umas 4, 5 vezes, mesmo com burro na água, as pessoas, não, que isso, vou fazer isso nada mais. E aí, quando começou o outro acordo dar certo, que foram até alguns médicos que eram pejotizados, o que acontecia? O hospital, que era o tomador de serviço, ele queria dar direitos trabalhistas para os médicos. Os médicos queriam direitos trabalhistas, mas os médicos não queriam carteira assinada. Por quê? Porque os médicos não queriam ganhar mais, né? E aí tem toda a tributação, né, do vínculo de emprego, e queriam estar em vários lugares, né? E davam aula, enfim, era um outro perfil que não queria necessariamente esse formato empregatício. Bom, e a gente falou assim, quando a gente apresentou lá pro hospital, o hospital, era tudo que eu queria dar, mas se eu desse, daqui a 3, 4 anos, o que ia acontecer? O médico já ia, que brigasse comigo, ele ia na justiça e ia falar, olha como é que eu sou empregado, eu ganhava até férias, né? Era o clássico. Mas aí eu vou falar assim, não, você ganhava férias, não porque você tem vínculo de emprego, mas porque nós fizemos um contrato coletivo com essa associação que te representa. Legal. Então, muito bem. Olha, hoje em dia eu sei lá quantos contratos que tem. E o fato é que e aí eu comecei a falar assim, bom, gente, mas como é que vai dar um formato para essa associação e montar isso tudo? E aí eu comecei a estudar essa parte de associativismo e de como é que esses perfis contratuais que não são empregados, eles têm direitos trabalhistas pelo mundo, no direito comparado, e como é que se normatiza isso, né? E aí, quer dizer, o Brasil muito atrasado em relação a isso. Aí tem alguns movimentos, assim, principalmente na comunidade europeia, já há 3, 4 décadas,
já trazendo diretivas no sentido de estimular a regulamentação desse trabalho, porque acaba que, se não houver regulamentação, ele fica muito precarizado, né? Ele fica muito ao sabor do capital e da exploração da mão de obra em si. Então, o que me parece? Que no Brasil a gente acabou tendo uma perspectiva muito dicotômica, de uma preocupação muito centrada no sentido de que se esse trabalhador ele é ou não é empregado. E aí fica essa como a grande questão do universo do entra uns negócios aqui. E aí parece que, né, ser ou não ser empregado é essa a questão. E não é bem assim, porque, na verdade, ainda que você não seja empregado, o artigo 7º, todo o capítulo de direitos sociais, ele não fala em nenhum momento em CTPS, que todo trabalhador tem direito a CTPS. Não, ele fala que os trabalhadores têm direitos e várias coisas, que não necessariamente são próprias de um vínculo empregatício. Então, enquanto não vier uma legislação estatal, né, heterônoma, que possa incentivar a qualificação dessa tomada de mão de obra, os próprios atores sociais eles podem assumir esse papel, né, e protagonizarem uma revolução dentro disso. Então a gente vê o pessoal, né, que fizeram recentemente a greve de quem trabalha por aplicativo e tudo mais. Vejam, se esse movimento, e como houve, né, trabalhadores de aplicativos em outros lugares do mundo, e você tem acordos muito interessantes firmados na União Europeia, na Inglaterra, em alguns países da Europa, em alguns estados nos Estados Unidos, com a empresa Uber, com outras empresas de aplicativos, de freelancers e tudo mais, em que os próprios atores sociais, né, arregaçaram as mangas e, enquanto não havia normatização, pactuaram. Por exemplo, na Uber, em Londres, se um motorista ele fica determinado tempo, né, logado no aplicativo, o aplicativo vai cair, entende? Porque ele tem um limite de jornada de trabalho. Então, e isso por força inicialmente de acordo firmado com a empresa que estava angariando a mão de obra. Então, essa ideia de você reconhecer esses novos perfis contratuais, parar com essa maluquice de falar, né, tudo é ou não é empregado, isso é o de menos, né? Logicamente que o vínculo de emprego é um tipo de contrato extremamente regulamentado, extremamente protetor, né, extremamente engessado, e o fato é que muitos dos tomadores de mão de obra não têm, o próprio mundo hoje, ele não tem talvez a musculatura necessária para suportar esse tipo de interação social. Então, muitas vezes, eu vejo empresários, empreendedores que gostariam de ter, né, 3, 4, 10 empregados, mas que, de fato, existe um custo Brasil muito forte, né? Existe um cenário de estabilidade desse formato que acaba causando um certo temor de né, num mundo de incerteza, numa modernidade líquida que a gente vive. Então, por que não agasalhar em outros formatos essas outras iniciativas? E aí o tema, né, da live, quando eu comentava com as meninas do Future Law, era justamente nesse sentido, porque eu falei assim, olha, porque eu demonstrei para eles, quando a gente estava pensando no conteúdo do curso, justamente esse fluxograma da associação, né, de trabalhadores que procuram essa associação que procura um diálogo com o empregador, com o tomador de serviço, não necessariamente com o empregador, e aliás, não é com o empregador, e aí eu estou falando, né, Tatiana, de tudo, eu estou falando de estagiário, eu estou falando de pessoal do salão do parceiro, eu estou falando de trabalhador por aplicativo, eu estou falando de representante comercial, de trabalhador, de eventuais, enfim, de sei lá, existe um mundo
que não está a serviço desse contrato de emprego e Uhum. que precisa ter o olhar do Estado. Enquanto não tiver, por que não, né, a sociedade civil criar alavancas e possibilidades de ajudar a evolução desse arquétipo social que dê, de fato, uma dignidade maior para esses trabalhadores, que, de fato, torne, né? Hoje, muitas pessoas, muita gente trabalha por necessidade, que é, né, 99% dos casos, mas a gente vê também um trabalho enquanto oportunidade de dignificação humana, também a serviço de pessoas que estão trabalhando para se sentirem úteis, para se sentirem felizes. Senão não existiria trabalho voluntário. Quem é que agasalha direitos do trabalhador voluntário? Aquela leizinha antiga, né? E aí a gente vê que é possível que esses trabalhadores voluntários, por exemplo, se associem no SEM. E aí começou a crescer de tal ponto que a ideia hoje é que essa associação não só, né, sirva como uma ponte de diálogo, tá? Mas que ela também, por exemplo, crie oportunidades de que os europeus costumam falar muito, né? Lifelong learning, você ter uma oportunidade de você, ao longo dos contratos de prestação de serviço, você está sempre se qualificando, você está sempre com base na educação, retroalimentando a sua capacidade de trabalho na sociedade. Então, oportunidades de cursos, talvez, né, de políticas de outplacement, de você construir currículos mais atrativos, como a que a gente fala, né, de legal design, currículos mais espertos. Então, tudo que aparece, né, de oportunidade, a gente tem tentado abraçar para colocar para dentro dessa associação não só a ideia, divulgação de vagas, e aí não quero saber se é vaga de emprego, né? Divulgação de quaisquer tipos de vagas que possam ocupar pessoas que estejam trabalhando, entende? Então, eu acho que a ideia dessa fala, quando a gente comentou, era ilustrar isso. Esse fluxograma que hoje em dia ele tem até se expandido para outras coisas, outras oportunidades que têm sido bem, bem deliciosas de viver. Uhum. Bacana, bacana. É o que você está falando, né? Eu estava aqui pensando. Não, confesso que eu não sei se a gente tem alguma coisa nesse sentido em São Paulo. Não sei se você também chegou a ver. Mas achei fantástico, porque aí é a promoção da oportunidade, né? Não é uma discussão macro, né? A gente não está entrando nessa dicotomia que a gente tem. E é engraçado o Brasil, a gente fica tão preso a isso, a esse binômio, né? Autônomo ou empregado. E por outro lado, quando a gente vê a questão das plataformas, a gente está num outro patamar diferente, né, dos outros países, na contramão do universo. Porque aqui a gente já está falando num debate que tende a ir para o caminho da autonomia, esse trabalho, né, uberizado, mas para outras coisas, como você estava falando aí, o salão, a gente tem a lei, mas as pessoas ainda não têm segurança. Então é muito complicado isso, né? E eu acho que essa iniciativa é fantástica, fantástica, porque a gente tem que privilegiar, não é uma discussão aí de trabalho precário, mas é privilegiar realmente que essa pessoa, ela pode ter acesso a essas condições tais como empregado, mas sem a gente entrar na questão de subordinação e outras questões aí que não vem ao caso, né? Bom, aqui a gente tem uma pergunta que Nem estou vendo mais. o Felipe Bernardes fez. O sindicato poderia firmar um acordo coletivo ou convenção para trabalhadores não empregados? Para trabalhar. Isso, exatamente. Isso? E aí, veja, né, até o professor Felipe falava hoje mesmo com o Antônio Carlos aí, né, o Aguiar, Uhum. que na verdade era até uma ideia que a gente vinha trocando há um tempo, que um pouco no jeitão assim da tese que o Aguiar apresentou na PUC, na orientação do professor Manos, né? Que seria assim, na verdade, a gente teria dois caminhos de negociação coletiva no Brasil.
Ao mesmo tempo, né, que a Constituição ela traz a ideia de categoria e de que através da representação dessas categorias é que os sindicatos vão fazer acordos e convenções coletivas. Na verdade, existiria latente na própria Constituição, quando ela fala também de liberdade sindical, que seria possível, né, nesse contexto de liberdade, esses chamados acordos coletivos atípicos. O que seriam esses acordos coletivos atípicos? Seria assim, eu estou fora desse... Eu estou fora... Eu acredito que essa unicidade, ela existe, mas ela não é... Peraí, meu Deus do céu. Existe, na verdade, um caminho do meio. Por que existe um caminho do meio? Para a gente também não ficar esperando, né, Tatiana? Porque é triste ficar naquela eterna espera de uma reforma sindical. Eu acho que a gente tem que trazer uma interpretação que a gente consiga resolver alguma coisa. E o Brasil é signatário na OIT de diversas convenções, e a gente fica muito naquele discurso mais certo, que, pô, se a gente não tem a Convenção da Liberdade, a gente fica naquele negócio, Convenção 98, Convenção 87... Mas uma convenção que nós somos signatários e que é muito interessante nesse aspecto é a 154, né? A Convenção 154 da OIT, ela fala, lá no artigo 2º, que a negociação coletiva não é um mecanismo exclusivo dos sindicatos. Nós somos signatários dessa convenção e, junto com isso, né, o artigo 8º, ele fala de liberdade sindical. Então, qual seria a conclusão desse cenário? Que, olha, quando o sindicato está representando a categoria, ele vai fazer o acordo coletivo, esse acordo coletivo vale, aí tem aquela coisa, né? Atinge todo mundo, agora sem a contribuição sindical, atinge ou não atinge, quem participou, ótimo, é uma boa discussão. Mas ao par disso, a gente pode imaginar que, por conta, né, da Convenção 154 e dessa perspectiva de liberdade sindical, a gente teria a possibilidade de firmar acordos coletivos atípicos, e aí com pessoas que não integrassem a categoria, e numa perspectiva de não integrar a categoria, porque tudo bem, eu sou lojista aqui há 1000 anos, mas o meu sonho é ser astronauta, eu quero ir lá no sindicato de astronautas. Eu não tenho essa liberdade, meu Deus. Então, assim, se eu me sinto astronauta, eu vou lá, pago, faço o que eu quiser. E esse acordo, já que eu me acho astronauta, ele vai valer perante o meu empregador loja? Não vai. Mas ele pode ter alguma interpretação, porque ele é um contrato coletivo, ele é um negócio jurídico. Então, ainda que ele não esteja regido, né, pelo 618 da CLT, pelo artigo 8º da Constituição, ele é um acordo. É um acordo, é um contrato, tem que ser lido, né, pelas cláusulas de boa-fé objetiva, ou seja, não só tem deveres essenciais, como deveres anexos, e eu acho que isso faz muito sentido. Então, muitas vezes a gente procura, antes de criar a SEM mesmo, eu fazia muito isso, procurava o sindicato, não, vamos fazer também para quem não é empregado, mas, pô, a pessoa se sente esse troço, ou, né, eu vou ficar esperando a ação de vínculo para poder pedir todos os direitos da norma coletiva, meu Deus do céu, para que isso? Então, vamos me dar o direito da norma coletiva. E os sindicatos não. Nunca consegui que um sindicato fizesse isso. Até o Aguiar ainda falou assim, ele participa da diretoria do Sindicato dos Advogados e falou que ia conseguir isso, porque os advogados, tem muitos são empregados, mas a grande maioria não são. E aí ele até tinha ficado de veia, de comentar isso, de uma minuta que trouxesse, então, que abarcasse não só os advogados empregados, como aqueles advogados que não fossem empregados, né? Que fossem prestadores de serviço, que forem associados. E eu acho que isso tem muito a ver com a... Tem PEC para isso, mas assim, até virar, né? Eu acho que é compatível com a alteração né, do artigo 545 da CLT, lá pela lei da reforma trabalhista, é compatível, mais do que isso, né, pelos argumentos da ADI do Supremo, que fala, aquela junção das ADIs lá, eu só sei uma de cabeça que é 57994 para poder procurar, mas que trouxe a questão da contribuição sindical não ser obrigatória, né? Então, eu acho que existe uma realidade de sindicatos oficiais que podem conviver
com sindicatos livres, ou com associações, ou não oficiais, certo? E aí a gente teria um cenário compliance com o que se entende, né, o que realmente é a letra do artigo 8º, infelizmente, mas que também é a letra da Convenção 154, que também é a letra do princípio da liberdade sindical, da liberdade associativa, que é direito agasalhado pela Constituição também. Então, acho que é um caminho do meio e que tem uma construção teórica toda a ver, entende? Então, isso, eu não, era isso eu nunca tive a oportunidade de falar isso com o Felipe, mas eu acho que tem muito a ver. Essa unicidade, de fato, ela não existe. E tem muitos países, e tem muita gente boa falando isso. Na verdade, isso não é ideia da minha cabeça. Tem o professor Cláudio Freitas, eu gosto muito de ler, não sei nem de onde ele é, não sei nem do que se trata. Mas que é uma pessoa que eu já li a tese do Aguiar, tem um outro português. Como é que é o nome? Que na verdade é a mulher, Maria do Rosário, que fala desses sindicatos não. É isso, que eu adoro ela. E aí fala desses sindicatos não oficiais. Então, cara, eu acho que tem muito a ver. Essa associação é assim, um filhotinho para ficar mais fácil entender, né? Porque eu nunca consegui convencer nenhum sindicato dessa ideia. Mas é um início. Sim, bacana. E tudo isso, né, porque o sindicato não dá guarida, né, para essa ideia. Por isso que a gente tem que recorrer, né, porque seria talvez muito mais fácil, que foi o primeiro caminho que você tentou, né? Bater na porta do sindicato, vamos fazer? Não, então eu vou tentar de outra forma. Quando eu cheguei no Sindicato dos Mestres, eles falaram, peraí, que é isso? Nós vamos ajudar a precarizar, que não sei o quê. Eu falei, não é precarizar nada, o médico mesmo que não quer a carteira assinada. Pega a carteira dele e assina, ele vai ficar chateado. Ele não quer. Então, assim, mas ele se acha médico, se sente médico e, de fato, é médico. Podemos representá-lo? Não. Que bobagem! Que bobagem! Se a gente vive num país que a Constituição fala que existe uma liberdade associativa, aí eu falei, quer saber? Então vamos criar uma associação dos médicos que não são médicos, ou que o sindicato não quer, né? Que ninguém queira. Quem sabe, os trabalhadores de aplicativo, sei lá, mas quem? Mas é fácil se associar, é um custo baixo se associar, esse custo retroalimenta o sistema, um negócio de R$ 30, sei lá, R$ 40. Eu acho assim que é um movimento inicial, porque vai demorar muito, né? A interpretação da nossa doutrina e da justiça. E aí também isso é engraçado. Porque sempre perguntam, mas o que a justiça do trabalho acha disso? Eu falo, não sei. Porque assim, as pessoas gostam e não litigam. O que eu vou fazer? Então, quando chegam na justiça do trabalho, geralmente é o problema, né? O que chega na justiça do trabalho? Ninguém chega na justiça do trabalho para elogiar. É uma carta pública de elogio ao tomador de serviço. Não tem. Então, as pessoas chegam lá com a fraude, com o que não deu certo, e realmente o que não deu certo tem que ser repreendido, né, esse eterno jeitinho brasileiro, um entendimento super, super precário a respeito, né, dos limites de tomada de prestação de serviço, um abuso do direito de exploração que é muito comum, principalmente, né, em lugares menos centrais, quando a gente fala de Rio e São Paulo. Mas enfim, o que era? E agora eu me perdi aqui, porque meu filho passou. O que era que eu estava falando? Tá falando da associação, né, desse caminho. Aí é isso. E eu acho, você não acha que isso também, embora você tenha falado, parece um embrião, mas é um embrião de algo que vai nascer, né? Porque você não acha que isso vai ser um caminho sem volta? Eu estava vendo aqui no seu artigo, você fala muito das novas tipologias, das formas também de trabalho. E você não acha que isso vai acontecer? Porque agora a gente está convivendo com teletrabalho, com tecnologia, e esse caminho desse trabalho autônomo é um caminho sem volta, né? A gente vai ter isso cada vez mais. Então, você não acha que o sindicato... Eu acredito que o sindicato perdeu uma oportunidade enorme em várias ocasiões, e agora mais uma na nossa história, que é nessa pandemia, a gente está tendo uma dificuldade enorme de negociar. É óbvio que a gente tem sindicatos que estão representando, que estão tendo um papel bacana, mas a maioria não tem. Então, assim, mais uma oportunidade que eles perderam, eles voltam naquele discurso de perdemos contribuição, perdemos receita, não sei o quê.
uma coisa que já não se sustenta mais, porque agora que eles tinham a possibilidade de mostrar a importância deles, de justificar tudo isso, e você não acha que então esse é um caminho sem volta, que é uma coisa que vai acontecer mesmo? O emprego, eu acredito que esteja em extinção já há algum tempo, ele tá apontando para isso, né? E, o desafio, a corrida contra o tempo, é principalmente as pessoas, né? Nós, os juízes do trabalho, a Justiça do Trabalho verificar que não vai morrer junto com o emprego. Isso é importante, né? Sim, sim, Desde a sim. emenda 45, a Justiça do Trabalho, ela tem a competência ampliada. Se ela se imaginar, né, aquela decisão do STJ que o Uber não tem que ser, quer Uhum, dizer, totalmente inadequada, e se a Justiça do Trabalho deixar criar esse tipo de interpretação, a uhum. gente vai virar um pequeno SUS, né, no universo, para resolver verba rescisória de um contrato em extinção, porque vai ser só verba rescisória mesmo que está todo mundo rescindido. Então, não só uma pressão social para haver regulamentação, né? Esse movimento da regulamentação autônoma, que eu acho que é uma chamada para si de responsabilidade social, que eu acho que é importante. Mas, em termos lógico, quer dizer, a gente está falando assim, quando a gente fala de direito 4.0, a gente está falando, na verdade, que existe uma série de revoluções industriais pretéritas, né? A gente, há mais de 10 mil anos, a gente tem, com a domesticação dos animais, uma revolução agrícola que muda a forma de ser do trabalho humano, o jeito que se imaginava o porquê do trabalho. Depois, a gente vem sentir isso novamente, né, uma virada de lógica com a Revolução Industrial, né, na segunda metade do século XVIII, Uhum, e aí a construção de ferrovias, de máquina a vapor. Até aí, todo mundo chegou junto, tá? Mas uhum, só que depois, a gente ainda tem, né, a segunda Revolução Industrial, que a gente fala de eletricidade. E uhum, aí a gente vive num planeta em que mais de 1 bilhão de pessoas não têm eletricidade. uhum, Então, aí começa aquele aluno que reprova uma matéria que tranca todas. uhum, Então, você está no sexto período fatorial. Então, uhum, assim, existe um estamento de relação de emprego, que eu sempre falo, eu acho que a relação de emprego, a melhor metáfora, ela é um casamento, uhum, né? Quando ela é pensada, ela é um casamento com comunhão total de bens. Só que uhum, hoje a gente vive num mundo em que a galera não está querendo casar, é um ou outro. Tem gente que quer uhum, juntar, tem gente que quer namorar a pessoa do mesmo sexo, tem outro que quer uhum, ficar junto uma noite e não liga mais, a pessoa fica desesperada. uhum, Tem gente que quer nada, sei lá, entendeu? uhum, Tem gente que vive a três. Então, assim, esses outros formatos, a sociedade não está absorvendo, o direito não está absorvendo, né? uhum. E isso é humano, porque o direito de trabalho é humano. Então não adianta a gente falar assim, não, vamos conter a realidade, vamos obrigar todo mundo a casar com comunhão de bens. Não dá, o pessoal não quer, meu Deus, o que eu vou fazer? Então, tudo bem, né? Se eu quero casar, o direito que eu tenho, mas a galera não quer. Então tem que ter um outro caminho, tem que Sim. oportunizar isso. E o fato é que essa revolução industrial, a partir da elétrica, e aí a gente vai falar, então, depois dessa segunda, então a segunda que vem, né, de linha de montagem, de eletricidade, a gente vive num planeta que as pessoas não têm. Então Uhum, começa a ficar uma complexidade muito grande. Eu virar e falar, pô, acabou o emprego, galera, vamos embora, tá todo mundo livre. Porque uhum, tem gente que está sendo escravizada. Então, assim, é, tem que ter um olhar sensível e amplo, porque o que a gente tem hoje é todos os tipos de realidade. Ainda tem a galerinha querendo casar, tá? Com vinho, com não sei o quê. Tem o pessoalzinho da separação total. E tem o povo do amor livre. uhum, Então, assim, como é que vai dar conta? É muita coisa. Então, assim, eu acho que o emprego vai acabar, vai, porque é difícil, é caro, né? Mas ser extinto totalmente. Vai ter sempre um querendo casar, vai ter sempre o último uhum, romântico, entendeu? uhum. Então, mas o emprego é o melhor cenário dos trabalhadores. Eu acho que a gente tem que preocupar menos, porque ele está todo regulamentado, né? Numa legislação que muitas pessoas acreditam que tem essa vocação para a eternidade, que é a CLT. Então, assim, qualquer coisa que você fale contra,
é meio bruxaria, né? Meio, né? Queimar no fogo do inferno. Mas eu acho assim, a CLT tá boa, deixa lá para eles, mas tem que ter alguma consolidação de legislação que atenda essa Uhum, galera, entende? uhum. Porque essa força dessas outras revoluções industriais, e que o pior, que não chega para todo mundo, porque tem uma galera presa lá na segunda, Uhum. né? É muito difícil, Tatiana. Então, é muito difícil quando você fala, né? Ah, vai acabar o emprego. Ah, não, o povo que quer acabar o emprego. Vai acabar, porque hoje, né, a unidade de riqueza que a gente consegue conquistar ela é real com menos trabalho. Há 10 anos atrás, você precisava de X trabalhadores para conquistar uma determinada unidade de riqueza. Hoje não. Né? Hoje você faz com metade, com um décimo disso. Então, aonde está indo parar essas pessoas vão ser recriadas, vão virar pilotos de drones. Bem, mas assim, haja criatividade para essa ocupação, né? Exatamente. Então é confuso. Então você tem um universo. Por isso que alguns autores e eu acho o máximo quando o professor Dominique Demas fala assim, gente, acabou, não tem trabalho por uma razão muito simples. Nós conseguimos conquistar um estado de riqueza que é meio que para a gente dar uma relaxada na rede, né? O pessoal vai trabalhando, aí tem robô, e a gente pode dar um repouso. E alguns países falando em renda mínima, em distribuição de renda mínima, porque você vai criar que tipo de. Né? Tem a situação daqueles que não têm a eletricidade, que estão lá presos lá atrás, e tem a situação daqueles que estão tão evoluídos, que estão na quarta, no direito 4.0 efetivamente, assim, que não tem emprego porque assim não tem necessidade, né? Não, as pessoas conseguem conquistar o mesmo grau de riqueza. E é engraçado porque apesar de acontecer isso, a gente nunca trabalhou tanto quanto, né, se trabalhou há anos atrás. Então, é uma piração mesmo da sociedade. Acho que cada dia mais eu leio sobre a filosofia dessa história, a psicologia dessa história, porque direito eu já cansei, não consigo entender, né? Não. A conta não fecha, entende? A conta não fecha. Tem você começa a ficar um estado assim de fé. Quando eu comecei a estudar coisas assim de religião, eu tinha assim, a minha mentalidade é muito matemática. Pensava assim, por que vai ser isso? Quando eu vi coisas do espiritismo, eu falava assim, meu Deus do céu, mas você tem tanta gente hoje morrendo, e o povo todo mundo é reencarnação de alguém, e tem tanta gente hoje, tem gente que tá sem encarnação. Aí, um dia, eu falei assim, peraí. Aí um dia eu li um autor falou assim, olha, isso não é para se entender, é para se acreditar ou não. Aí eu fiquei mais calma, porque tem coisas que eu tento entender assim, por que vai ter trabalho para todo mundo? Exatamente. Então, eu acho que hoje é mais uma questão de fé. Se o emprego vai acabar, se o emprego não vai acabar, mal, né, do Mitch. Eu gosto muito daqueles autores, né, que são assim bem drásticos, né, que o mundo vai acabar, que o emprego vai acabar, não sei o quê. Sim, eu acho que vai ter sempre aquele último romântico que vai querer casar com comunhão total de bens. Uhum. Mas que nós temos que pensar nessa outra gente, isso sem dúvida. É verdade. Nossa, adorei as suas comparações, muito boas, é isso mesmo. E é engraçado, né, como a gente está dentro disso, como você falou, ao mesmo tempo a gente trabalhando como nunca. E eu fico pensando que as outras gerações, nossos filhos, vão encarar isso de uma forma. Imagina eles assistindo uma live dessa e falando, nossa, cara, as nossas mães se matando com a tecnologia, que para eles vai ser obsoleta. Então, assim, esse debate daqui a uns anos vai ser completamente diferente, né? Esse debate de vida ou morte que a gente tem hoje. Ai, o mundo vai acabar, o trabalho vai acabar. Eles vão tirar isso de letra, eu não tenho dúvida. Essa morte que a gente tem, eles vão tirar de letra. Então, os nossos filhos, o fato de não ter emprego, ok, tudo bem, porque vai ser uma outra realidade, né? Eu também, eu penso muito como você. Eu acho que é um desafio muito grande nosso, principalmente nós que somos professoras, a gente passar isso para os alunos, essa visão que não seja de um modo, né, o mundo vai acabar, mas seja vamos conviver super bem com isso. É um desafio muito grande a gente dar um ânimo para essa juventude aí e mostrar para eles que esses desafios, eles são importantes também, eles fazem parte, mas no direito do trabalho a gente tem uma coisa que é social, é muito diferente de qualquer outro ramo do direito, né? Então você não pode encarar aquilo só do ponto de vista de lei, só do ponto de vista de vamos estudar isso de uma forma matemática, como você tentou aí com o espiritismo. Não dá. Você tem que pensar isso também com o coração. E isso eu acho que é o nosso grande desafio, né? Com certeza.
Com É isso, certeza. é isso. Bom, Carol, queria te agradecer muito. Adorei. Sexta-feira à noite, uma mãe tá aqui, eu já sei o desafio que foi para você. Vou te liberar aí para as crianças. Estou muito feliz com o seu artigo. A gente vai trabalhar agora para esse livro sair o mais rápido possível. Estou dando aqueles puxões de orelhas finais, né, nos autores que não entregaram. Mas assim que o livro for publicado, eu te chamo aqui de novo para a gente fazer esse lançamento, se virtual ou não, não sabemos ainda, né? Estamos vivendo um dia de É. cada vez. E também espero te encontrar no nosso curso, né, no Labor 4.0. Era para acontecer nessa pandemia, veio isso, mas não tenho dúvida que vai acontecer e a gente já vai ter muito mais assuntos que a gente também nem imaginava, né? Muito obrigada, viu, Carol? Foi um prazer, menina. Depois que eu vi, eu ainda paguei o mico de perguntar para você se você era advogada, depois que eu vi o sobrenome, a gente é colega, né, do Exatamente, Getrab e tudo, exatamente. eu te conheço, é que a gente fala o WhatsApp e eu não ligava na minha pessoa. Adorei, adorei conversar com você. Que bom, Foi muito obrigada bom. então, e nos vemos na próxima live. Obrigadão, viu? Um beijo, bom final de Tchau. semana, querido. Você Tchau, tchau. também, tchau.